devem estar presentes em todos os momentos da vida do direito. Voltar os olhos para a realidade social e buscar a justiça faz do operador do direito, faz do jurista o operador do direito do seu tempo e do seu espaço. Faz do operador do direito o construtor de uma nova ordem social. Faz do operador do direito aquele que transforma o espaço da justiça não no espaço de manutenção dos privilégios, desses privilégios decorrentes de uma sociedade estabelecida a partir de estruturas sociais absolutamente injustas como a nossa. Mas o operador do direito que faz do espaço da justiça, como eu disse, um espaço de transformação, um espaço de transformação da sociedade, nessa perspectiva de construção de uma sociedade progressivamente melhor e mais justa. É necessário, portanto, quando se fala em sociedade, e o tema é falar do Ministério Público da sociedade, dizer, afinal de contas, que sociedade é essa? Em que os membros do Ministério Público, assim como os demais operadores do direito, devem atuar. É necessário reconhecer que a marca mais significativa da realidade social brasileira é a marca do contraste, da incongruência, da contradição que se estabeleceu entre a existência de um país extremamente rico e de uma nação absolutamente pobre. De um país que queria ser a oitava economia do mundo, mas cuja população se encontra em 54º lugar de mercado de vida. O país que é o quinto maior produtor de alimentos do mundo, mas cuja população é desnutrida, passa fome e morre de fome. Um país que apresenta na sua realidade social cerca de 32 milhões de pessoas vivendo em estado de indigência, abaixo da linha da pobreza. O país que possui uma das mais altas taxas de concentração de riqueza nas mãos de poucas pessoas. Ou seja, as riquezas produzidas no país não são distribuídas entre todas as pessoas e acabam concentradas nas mãos de grupos minoritários que se beneficiam da estrutura social justa estabelecida no país. Esse país que ouviu os cantos das sereias, dos delfins netos da vida, no sentido de que era necessário primeiro fazer o bolo para depois dividi-lo. E essa política econômica adotada pelo país fez então o estabelecimento desse fosso extraordinário que existe entre aqueles que têm, que vivem num mundo desenvolvido, na modernidade, que têm acesso aos benefícios da sociedade, e a grande maioria da população absolutamente afastada da possibilidade do exercício de direitos elementares da cidadania. Portanto, na reflexão desta realidade social, a conclusão evidente é de que há de se tratar com justiça todos os brasileiros. Há de se fazer com que o discurso da existência de uma Constituição cidadã possa alcançar todos os brasileiros e não permanecer como mera declaração retórica, não ser tratado como singelo conselho ou aviso para o administrador e por isso mesmo relegado ao abandono ou consagrado na sua evidência. A
Mais que isso, é necessário internalizar nos espaços da justiça os valores sociais mais significativos, valorados pela ótica dos interesses das classes populares. Eu lembrei, quando fazia aqui os capítulos em relação a essa intervenção, de um episódio ocorrido em Curitiba, quando instalávamos uma promotoria da comunidade no Bolsão do Sabará. O projeto da promotoria da comunidade significa exatamente isso: os promotores de justiça se deslocando para os bairros periféricos das grandes cidades, aqui para ter contato com a população, de estar próximo da população a quem os promotores devem servir. E quando instalamos uma dessas promotorias de comunidade, desse Bolsão de Sabará, uma área praticamente de favela de Curitiba, fazia eu então a observação deste desejo do Ministério Público de servir de instrumento, de braço jurídico para a comunidade, no sentido da efetivação dos direitos que já estão prometidos para a população no nosso ordenamento jurídico. Terminada a solenidade da licitação, aproximou-se de mim o presidente Milton, que é a presidente da Associação de Educadores e do Centro de Defesa lá do Bolsão de Sabará, e disse: doutor Olímpio, a promotoria da comunidade do Bolsão de Sabará pode contar com a nossa associação de moradores, pode contar com o trabalho do Centro de Defesa, porque é exatamente isso que nós queremos. Que se materializem essas promessas de direito que estão na Constituição, que estão na lei. Agora, me diga uma coisa: fiquei preocupado quando o senhor se referiu ao fato de que o Ministério Público seria instrumento de acesso à justiça. Fiquei preocupado porque o povo aqui do bairro não gosta da justiça. Eu tenho para mim que o grande desafio do Ministério Público do terceiro milênio, aliás, o grande desafio de todos os operadores do milênio, é exatamente este: de poder fazer uma justiça da qual o povo goste, uma justiça da qual o povo possa gostar, que o povo estabeleça relações diferenciadas com a justiça. Não mais as relações apenas dos réus pobres do direito penal, não mais só as relações dos réus de execuções, de ações possessórias, de despejos forçados, que a justiça, enfim, possa se constituir efetivamente em um espaço de garantia, de efetivação dos direitos que estão prometidos, insisto, que estão prometidos no nosso ordenamento jurídico para toda a população. Um marco histórico mais significativo nesse processo que faz os agentes do Ministério Público, operadores do direito, de uma nova realidade, em busca de uma nova realidade, que abandona aquela postura estritamente dogmática de despachante processual, de burocrata do direito. O marco mais significativo, embora outros processos antes dela sejam também importantes, mas o grande marco é a Constituição de 1988. Os contornos dessa nova instituição, desse novo Ministério Público, que vale a pena observar, novo Ministério Público forjado, construído por todos os agentes do Ministério Público. O Ministério Público alcança essa condição de instituição de primeira grandeza em razão do trabalho, da dedicação e do esforço dos velhos promotores de justiça. Aqui eu me lembro do ex-professor dessa faculdade, José Fernando Reis, né, promotor de justiça aqui de Jacarezinho, e construtor também desse novo Ministério Público, porque através da dedicação e competência desses
ministérios depois é que o Ministério Público adquiriu a legitimidade para ser, enfim, então, a Constituição de 1988, a ele, então, ser entregue à defesa dos mais significativos valores sociais da realidade brasileira. Mas, a partir de 1988, surge uma nova instituição. Pela primeira vez, aliás, na nossa história constitucional, está estabelecido lá na Constituição de 1988, ser o Ministério Público não só uma instituição permanente, não só essencial à função constitucional do Estado, incumbido na defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indiscutíveis, mas há que se realçar também o Ministério Público enquanto defensor do regime democrático. Está dito lá no texto, no artigo 127 da Constituição Federal, ser o Ministério Público a instituição a quem a nação brasileira incumbe a defesa do regime democrático. No outro voto, a obra extraordinária, denominada Ética do Direito, apresenta a tese fundamental no sentido de que a inscrição e a efetivação dos direitos a democracia e a paz social são três momentos do mesmo movimento histórico. Onde não houver a efetivação dos direitos do homem, não se instalará um Estado democrático. E onde não houver um Estado democrático, não se criam as condições necessárias para a superação pacífica dos conflitos sociais. Nós hoje que vivemos aí atormentados pela violência, pelo aumento do índice de criminalidade, etc., temos que ter em conta exatamente isso. Que a forma adequada da superação pacífica dos conflitos sociais é a efetivação dos direitos contemplados no ordenamento jurídico. É verdade que Bob mesmo se refere já aos direitos de segunda, terceira geração, faz referência ao fato do direito das pessoas receberem, por exemplo, medicamentos sofisticados, o acesso à engenharia genética, etc. Quando na verdade aqui, a nossa realidade, que nós queremos ver efetivados, são não esses direitos civis de educação, mas os direitos elementares da pessoa humana. É necessário assegurar os direitos para os milhões dos sem teto, dos sem terra, dos sem saúde, dos sem educação, dos sem trabalho digno, enfim, dos sem oportunidade de vida digna. A grande cruzada na realidade brasileira é essa. É a cruzada da efetivação dos direitos fundamentais da pessoa. E aí, o papel fundamental, extraordinário do Ministério. É bom que se diga que ainda, e por isso o povo não gosta da justiça, que ainda a grande maioria da população está afastada desses direitos fundamentais, de saúde, de habitação, etc. E, com muita frequência, mais daquela que nós aceitaríamos, deveríamos aceitar, se ouve dizer no Brasil que aqui determinadas leis não pegam. Muita frequência sai publicado uma determinada, essa lei pega e essa não se lei for salvo para se investigar, algo nesse sentido.
nossas crianças vão dizer. Eu ouço com frequência ouvir, agora fizeram uma lei do mundo para aplicar no país desenvolvido. Essa lei não pega. Desde que havia um absurdo, uma análise equivocada da realidade, porque não se trata de uma lei do mundo. No primeiro mundo, aliás, o Estatuto da Criança e do Adolescente seria absolutamente inadequado. Quer dizer, você não precisa ter na Suécia uma lei para dizer que a criança sueca tem direito à saúde. Não é necessário que na França, na lei para dizer que a criança francesa tem direito à educação. Trata de uma lei, sim, essa sim, absolutamente adequada, uma realidade de quase 40 milhões de crianças e adolescentes carentes ou abandonadas nesse país. As outras pessoas dizem isso. Essa lei não pega. Observação que eu gostaria de deixar aqui, e isso significa a responsabilidade do Ministério Público, é de que as leis, infelizmente, as leis que não pegam, não são as leis de interesses dos grupos econômicos, dos detentores do poder político, quer dizer, nós, hoje pela manhã, abri-se um juro de só no mesmo, mas tivesse também pequenos incentivos fiscais, tributários, para as grandes indústrias, para as grandes empresas, nós não teríamos dúvida de que essa lei pegaria. E que imediatamente com o Diário Oficial debaixo do braço estaria lá o departamento jurídico das grandes empresas exigindo o cumprimento da lei, seja administrativa, se necessário, mas isso é negociado. O que eu quero dizer é que no país, as leis que não pegam são exatamente as leis de interesse da grande maioria da população. São as leis que correspondem a direitos sociais da população. São as leis que dizem respeito a esses direitos elementares pertinentes à saúde, pertinentes à educação. E isso, pena que o tempo seja curto, que não me permita fazer aqui reflexões acerca de se já reclamamos do estado de coisas, como já se fazendo sentido hoje cada vez mais os ventos da hipocrisia neoliberal travestida de globalização de economia, essa situação caótica, trágica, apresenta uma tendência de piora. Quando se faz um discurso de que a Constituição brasileira importa em ingovernabilidade, quando a todo momento se vê um discurso de que é necessário reformar a Constituição, na verdade, o que há por trás disso é a essência desse chamado processo de globalização da economia, que importa, na verdade, a transferência dos espaços das decisões políticas, sociais e econômicas, dos foros da soberania nacional para os escritórios encarpetados das empresas transnacionais e multinacionais. E que na área política, na nossa área, isso significa desconstitucionalização de direitos fundamentais para o segundo momento de deslegalização desses direitos, estabelecendo então um saldo. Se nós reclamávamos até agora de um Estado que, podendo, não interferia positivamente no sentido de garantia dos direitos fundamentais para todos os brasileiros, com essas ingerências internacionais, do capital internacional que nós estamos prestes a vivenciar, é que mesmo querendo contínuas medidas, hoje é possível, se não houver a resistência globalizada também, nós podemos experimentar que mesmo que queira não pode. Tenha que sim se submeter às ingerências do mercado internacional, dos interesses econômicos internacionais. Não é por acaso, portanto, que no Brasil, o ex-sociólogo de esquerda estaria se vangloriando do cumprimento da TIPS,
externa, do pagamento da dívida externa, sem se envergonhar da dívida social que faz milhões e milhões de dirigentes nesse país. Nesse contexto, quem tem que fazer pegar as leis que interessam a grande maioria da população é o Ministério Público. A responsabilidade funcional para, na esfera administrativa ou judicial, após a reflexão acerca do conteúdo ideológico das normas jurídicas, buscar a implementação daquelas que interessam a grande maioria da população, é do Ministério Público. É do Ministério Público defensor da sociedade. É do Ministério Público defensor da democracia. Defensor do regime democrático. A importância do Ministério Público está exatamente aqui. E quando o judiciário, nós sabemos que a importância do judiciário é resultado da produção disso, de algo fará por aplicar a casa concreta, as regras jurídicas, e quando a jurisdição é inerte, precisa de provocação para conseguir ao Ministério Público a legitimidade ativa para a propositura das medidas, insisto, administrativas ou judiciais necessárias para a implementação dos direitos que estão contemplados no nosso ordenamento jurídico. Especialmente através das ações públicas, onde com uma única ação poderá ver o Ministério Público, às vezes com um único inquérito civil, onde pode obter uma adequação de conduta, uma transação com o responsável pela prática do ato, se ajustando a conduta determinada pelo Ministério Público, se funcionar direitos relativos não mais a uma só pessoa, como é a tradição do direito brasileiro, que se valoriza discutir individualmente interesses de uma só pessoa, mas possa solucionar os interesses sempre que vai ter dezenas, centenas, milhares e milhões de pessoas. Eu quero insistir nesse aspecto de que o Ministério Público, ao atuar desta maneira, não se trata mais de uma instituição que permite aos seus agentes uma opção pessoal em relação ao dever funcional do técnico. O Ministério Público, em razão estrita legalidade, em razão daquilo que está previsto como dever funcional, como dever de ofício dos promotores de justiça, há que atuar no sentido da materialização exatamente dessas regras, como disse, já dizendo o conteúdo do julgamento. É que eu me refiro, apenas exemplificativamente, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, as leis que tratam da proteção ao meio ambiente, aquelas que dizem respeito aos direitos da pessoa portadora de deficiência, do idoso, as leis que tratam da saúde e segurança do corpo, leis que tratam do direito à saúde pública, enfim, essa gama, uma nova legislação, tem conteúdo genuinamente democrático, mas que ainda estão distantes da realidade da grande maioria. As duas últimas observações. A primeira, no sentido de que também é a Constituição de 1988 que faz do Ministério Público o defensor do povo. Defensor do povo naquela perspectiva de inúmeros projetos, propostas na Assembleia Nacional, no sentido de se trazer para a realidade brasileira a experiência robusta do defensor do povo, das experiências escandinavas, enfim, e que no momento da apreciação desses projetos que implicaria a existência de alguém ligado ao parlamento para fazer a fiscalização do funcionamento
opção do legislador constituinte brasileiro foi dizer que não, que no Brasil não seria necessário o ombudsman, porque o Ministério Público, a partir exatamente desse novos contornos, que garante autonomia e independência aos seus agentes, que garante, quer a lei, autonomia administrativa e financeira, em razão dos procuradores gerais que passam a ser escolhidos pela própria instituição. O mandato, período dentro do qual não podem ser destituídos a não ser pela Assembleia Legislativa, a não ser pelo próprio Parlamento. Em razão dessa nova estrutura do Ministério Público, a independência da sua ação, aquilo que é necessário a figura do ministro. E que estaria no artigo 129 da nossa Constituição, que cumpriram o Ministério Público, zelar pelo efetivo respeito colocado dos direitos públicos, no serviço da previdência pública aos direitos e acessibilidade dessa Constituição. Isso significa, então, traduzir a importância que aqui deve ficar traçada. A atuação do Ministério Público ser órgão fiscalizador do funcionamento dos poderes públicos. O órgão que cumpre promover, como diz a Constituição, promover as medidas necessárias para o asseguramento dos direitos estabelecidos na mesma Constituição. O Ministério Público, portanto, intervir diretamente nas questões relacionadas à tributação, nas questões relacionadas à saúde, enfim, naquilo que significa serviço público, naquilo que significa serviço de segurança pública, que, insisto, ainda estão muito distantes da realidade. Por fim, a observação que ainda gostaria de deixar registrada, embora não esteja contemplado especificamente em uma lei, em na Constituição, em na Constituição, tem para mim que, reconhecendo que o espaço de transformação da sociedade, o efetivo espaço de transformação da sociedade se dá através da organização popular, a intervenção dos organismos da sociedade civil. Eu não tenho dúvida de inserir nesse rol de atividade administrativa também a contribuição ao processo da desenvolvimento e organização. Que os membros do Ministério Público devem estar próximos aos movimentos populares, a organismos da sociedade civil, servindo como braço jurídico dessas entidades, ao mesmo tempo que atuam, para garantir a participação dessas entidades, a participação da sociedade civil, naquilo que é justificado também como a forma de exercício do poder na realidade. Sabe, os senhores, pela primeira vez na nossa história constitucional, o legislador, ao se referir ao exercício do poder, diz que esse exercício se dará através dos seus representantes eleitos na linha democracia representativa ou diretamente nos termos dessa Constituição. A previsão da democracia participativa, a participação no exercício, a possibilidade do exercício do poder direto do povo. Inúmeros são os exemplos dos conselhos que se formam na sociedade, dos conselhos de saúde, dos conselhos de assistência social, dos conselhos da área de infraestrutura, de segurança, enfim, que exigem participação paritária